Bom dia, irmãs. É um prazer estar junto com vocês mais essa manhã. E vamos adorar, vamos glorificar a Deus e vamos também passar um tempo ao redor da palavra de Deus para que Ele ministre ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos submetemos ao senhorio do Senhor em tudo que vamos transmitir, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha de uma maneira sobrenatural agir na nossa vida, quebrando, ó Deus, conceitos, ajudando-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades pessoais, para que possamos agradar o Senhor em todas as coisas. Nós pedimos por cada uma irmã que estará ouvindo este vídeo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então já estamos na 9ª lição sobre o coronavírus e Cristo. Creio que, não sei se para vocês, mas para mim tem sido muito útil passar um tempo ao redor destas verdades bíblicas que temos observado. E hoje nós vamos falar sobre realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. A palavra realinhar é colocar novamente na linha. Vocês sabem que nessa pandemia eu me atrevi a fazer crochê e eu fiz 6 tapetes. E todas as vezes que eu estava acompanhando aquela receita, eu ia fazendo e de repente eu tinha que voltar. Eu percebia que o trabalho não estava saindo direito e eu então voltava, ligava a minha aula que eu estava tendo online e observava o que a professora estava falando e tinha que desmanchar, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tinha que desmanchar aquele trabalho. Eu tinha que observar o que a professora estava me ensinando para que eu pudesse fazer também. Então, realinhar é isso. Muitas vezes nós aprendemos, a gente sabe como faz, eu já tinha visto o tapete pronto, mas de repente eu tinha que voltar, olhar para o vídeo, ver se a minha amostra estava saindo com a professora, igual da professora, e muitas vezes eu tive que desmanchar tudo. Mas também eu estou com um agora lá paradinho. Eu estava quase no final quando eu percebi que tinha algum defeito nele, mas eu não estou com vontade de desmanchar. E sabe o que acontece? Ele está lá, parado, sem acontecer nada, inútil, porque não está sendo usado, porque eu não estou com vontade de alinhar, mas eu vou fazer, viu? Eu vou terminar aquele tapete, mas ele está lá parado, dentro de uma sacola, sem ninguém observar a sua beleza, sem ser útil para nada, porque ele está numa sacola. Irmãs, eu pensei, quando essa lição veio e eu comecei a ler, e eu pensei nesse trabalho. Realinhar é constantemente a gente estar com a palavra de Deus e perceber aquilo que Deus quer e que nós não estamos fazendo e realinharmos a nossa vida com o Senhor. Existem várias convocações que Deus faz na nossa vida. Grandes catástrofes, como nós já temos visto, bem como os problemas e crises pessoais e familiares, nos convocam, mas são convocados os filhos de Deus. Você fala assim, Rosiris, os filhos de Deus não são convocados. A convocação é geral. O coronavírus está aí. Mas quem está aprendendo? Quem está parando para realinhar os seus pensamentos? Quem está preocupado em perceber o que Deus quer para a nossa vida? Muitos estão passando sem fazer nenhuma reflexão.
sem parar e aprender dessa situação. Outros estão passando, lamentando, não vejo a hora que isso acabe. Mas na verdade, o chamado de Deus para a nossa vida, nesse período de pandemia, bem como as crises pessoais, as crises pessoais no seu lar, servem para avaliar a nossa vida, nos arrependermos e mudarmos de direção. Muito obrigada pelas pessoas que mandaram falando sobre o arrependimento. E todas falavam de um voltar atrás, de um perceber que estava errado. Então, irmãs, a aula de hoje, o assunto de hoje é para isso, é para trazer um realinhamento da vontade de Deus, do valor infinito que Cristo tem nas nossas vidas. E a primeira coisa, nós vamos observar alguns chamados que Jesus faz para despertar, né? E um dos chamados que nós vamos ver é Deus nos chama com misericórdia. Eu lembro que às vezes meus filhos e também minha filha falavam assim para as crianças: vem aqui agora. E as crianças: mãe, eu vou apanhar? Mamãe, eu vou apanhar? Porque eles não sabiam o que ia acontecer. E às vezes a gente tinha que aplicar a disciplina, né, bíblica, mas muitas vezes era para explicar para a criança: isso é perigoso, isso pode acontecer com você, cuidado, olha, é um alerta. E o chamado de Jesus para nós, ele nos chama com misericórdia, para nós não sermos somente espectadores, para não sermos somente assim, olha o que aconteceu com a vida dela, não é? Mas para trazer uma reflexão pessoal. Sempre, tudo que acontece ao nosso redor deve servir para o nosso ensino. E lá em Lucas, no capítulo 13, nos versos de 1 a 5, nós vamos ler essa passagem que diz assim: naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes. Então Pilatos havia misturado com os sacrifícios, tinha havido uma disciplina, né? Pilatos tinha exercido uma violência, né, em cima daquelas pessoas. E Jesus respondeu, disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? A catástrofe que aconteceu, a palavra era catástrofe, que não estava saindo. A catástrofe que aconteceu com aqueles galileus poderia ter acontecido com todos os galileus. Mas tinha uma plateia de galileus olhando, olha o que aconteceu com eles. Mas Jesus disse: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Isso quer dizer, todos nós podemos padecer. Não vos digo, antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus estava afirmando aqui, ele estava relacionando a catástrofe não somente àqueles que morreram, mas a todos. O ingrediente principal era arrependimento. Isso pode acontecer com vocês também.
Isso bem podia acontecer com vocês. O espanto que tantas pessoas morreram, Jesus direcionou o foco não para aqueles que morreram, mas Jesus direciona o foco para as pessoas que estão vivas, observando aquilo que aconteceu. E é muito fácil a gente ver como nós gostamos de ver. Basta parar o trânsito e tem uma batida, um desastre, um acontecimento. Quantas pessoas não correm lá para ver o que aconteceu? Ah, ainda bem que não foi comigo, mas bem poderia ser. Esta pandemia atingiu algumas pessoas, mas bem poderia ser comigo e com você. Então, Jesus aproveita essa situação, dessa catástrofe da Torre de Siloé, para trazer uma reflexão sobre as pessoas. E essa pandemia, Jesus está querendo nos trazer para conversar comigo, para conversar com você a esse respeito. Vamos conversar sobre o que é urgente. Vamos conversar sobre o que aconteceu com eles e na verdade poderia ser conosco também. O maior problema não é o pecado deles, mas Jesus focaliza no nosso pecado. O que aconteceu com as outras pessoas bem pode acontecer conosco. Então o primeiro chamado que eu vejo aqui, que Jesus está nos dando para alinharmos a nossa vida com o Senhor, é um chamado de misericórdia. Ele te ama, Ele quer que você alinhe a sua vida com Deus de uma maneira misericordiosa, de uma maneira que nós possamos atendê-lo pelo ouvir, não pela dor. O segundo chamado ao arrependimento. Ele não só chama para observar que, olha, pode ser com você, é urgente, não é só com aquelas pessoas, mas pode acontecer com você, mas ele nos chama diretamente para o arrependimento. Deus quer nos levar com esta pandemia, ou em qualquer crise, ou em qualquer catástrofe, como eu já falei, para alinharmos, mas não somente um alinhamento de, ai, nossa, o que aconteceu, mas para arrependimento. E como vocês mesmas responderam, né, participaram ali no WhatsApp, o arrependimento é algo que deve ocorrer no nosso coração. Quando ele acontece longe de nós, só numa fachada, arrependimento é mudança de atitude, é dar uma meia volta. Olha, eu estou indo por aqui, mas Deus me mostrou, então eu vou mudar de direção. Em Mateus 22:37 diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A mudança mais fundamental do coração e da mente que o arrependimento exige é valorizar a Deus. Quando nós estamos valorizando os nossos sentimentos, nós estamos no caminho errado. Nós temos que realinhar. Em Romanos 1, 22, 23, nós já citamos isso, essa passagem em outras aulas, mas qual foi o caminho? Eles abandonaram, eles se tornaram loucos, eles mudaram a glória de Deus, eles trocaram. A razão por que merecemos perecer, como Jesus menciona ali, a razão é porque não é porque quebramos uma lista de regras, mas porque nós trocamos e desvalorizamos, desprezamos o infinito o que o infinito Deus é para nós em Jesus Cristo. O que aconteceu com Adão e Eva? Deus deu uma ordem, mas ele desprezou. E é isso que nós fazemos também, irmãs. O arrependimento é aquele olhar novamente onde eu estou colocando Deus, em que lugar Deus está na minha vida. Eu estou tomando essa atitude porque eu tirei Deus do controle e eu quero assumir o controle. O primeiro chamado então é o chamado de misericórdia. O segundo
chamado de Jesus aqui, que nós podemos ver para alinharmos a nossa vida, é um chamado ao arrependimento. O terceiro chamado é um chamado para as preferências infinitas. Olha, C.S. Lewis diz que somos criaturas medíocres, valorizando cultura, bebida, amigos, dinheiro. E quando a alegria infinita, ela é a experiência de ver, saborear e compartilhar a grandeza de Cristo. Eu vou repetir, alegria infinita é a experiência de ver, saborear, compartilhar a beleza e a grandeza de Cristo. Irmãs, foi lindo o testemunho da irmã Valéria, quando eu liguei para ela e todas nós ouvimos, quando ela mencionou o melhor para o Ricardo é estar na presença do Pai. Eu queria ele comigo, mas o melhor para ele. Irmãs, isso é amor, isso é amor. E também é fé, que nós podemos ver nas palavras da irmã Valéria, dizendo, ela viu a glória, a beleza, e como vai ser tão maravilhoso estarmos na presença do Pai. E ela abriu mão do seu querido marido e disse, vai, lá é melhor para você. Irmãs, que testemunho precioso. Sabe por quê? Porque ela estava preferindo as riquezas infinitas. Ela estava preferindo o céu para o seu amado. O quarto chamado, Deus nos chama a confiar em Cristo. Durante esta pandemia, quando ela chegou, nada mais valia o dinheiro que nós tínhamos no banco, o nosso status, a casa grande ou pequena, a sua idade, o país onde você mora. Nada dessas coisas podiam fazer uma cobertura e te proteger do coronavírus. Ricos, pobres, magistrados, todos foram atingidos pelo coronavírus. Essa pandemia nivelou. Não é porque você tem mais dinheiro que você não vai passar por isso. Você pode ser atingido. E o homem percebeu como ele é frágil, como ele não consegue controlar nada. Tudo saiu fora do controle. Então, os planos para daqui 2 meses, 1 ano, ninguém sabia mais nada. E nem ainda sabemos hoje. Total insegurança e falta de respostas absolutas. Confiar em quem? Vamos alinhar em Cristo. Porque este Deus é o nosso Deus. Para sempre Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48, 14 diz isso. O Deus nosso Deus não mudou. Ele é imutável. No Salmo 32, no verso 10, na parte B, diz assim, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor de todo o seu coração. Em Salmos, em Provérbios. Se nós confiarmos no Senhor, nós teremos essa estabilidade. Mas quando nós estamos confiando em coisas, em situações, e vem uma pandemia dessa, o que acontece? É uma total desestabilização. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versos de 8 a 9, nós vemos o apóstolo Paulo passando por tribulação. E ele escreve assim, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneira agravados mais do que nós podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quer dizer, chegou num tal ponto que ele não esperava mais nada da vida, porque tudo era incerto. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Isso quer dizer, eu não esperava mais nada da vida, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita mortos. O que para a vida de Paulo era incerto, era tribulação, não existia o dia de amanhã, mas ele disse assim: para que tudo isso? Para que não confiasse em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Olha, era só uma tribulação, se bem que uma baita tribulação. Era uma tribulação, mas ele passa para um extremo. Olha, Deus ressuscita mortos. Ele não pode te ajudar na tribulação, então confia nele. Paulo não vê a tribulação como satânica. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a gente enfia Satanás em todas as situações e fala: isso é do diabo, isso é do diabo. Mas nós sabemos que as rédeas estão nas mãos de Deus e tudo tem um propósito. Deus é o fundamento em todas as situações. É Deus que é o fundamento. As situações variam, mas o fundamento, como eu falei, é uma plataforma segura, é Deus. O quinto chamado é o chamado para crescer. Gente, eu tenho aqui um espremedor diário. Isso aqui, o que é? Vocês sabem? Também é um espremedor diário. O chamado para crescer, Deus vai usar ferramentas diferentes para a Dona Helena, para a Ivani, para mim, para a Rose. Ele vai usar ferramentas diferentes, mas a finalidade é a mesma, é para o nosso crescimento. Às vezes são ferramentas que nós desconhecemos. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: o que será isso? Isso é um abridor de latas. É uma ferramenta desconhecida, mas não para Deus. Ainda Ele vai cumprir o propósito na sua vida com a ferramenta que Ele está usando. Existem ferramentas diferentes, como eu mostrei, sempre será para o nosso crescimento. Irmãs, o chamado para Deus nessa pandemia é para crescer. Foi uma ferramenta inesperada, foi uma ferramenta que nós não conhecíamos, mas é uma ferramenta que Deus está usando para o seu crescimento. Não adianta você ficar: eu não quero imitar uma criança, isso não leva a nada. Paulo via em cada situação da sua vida uma ocasião para crescer. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 9, é uma passagem bem conhecida, que fala sobre o espinho na carne. E ele fala, ele diz ali: foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mas ele sabia, ele percebeu depois as razões, porque ele fez assim: ele pediu para tirar o espinho e Deus não tirou, e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Tem tantas coisas, tantos itens aqui nós poderíamos nos deter. Primeiro, ele conheceu a graça de Deus de uma maneira que antes ele não conhecia. Ele foi aperfeiçoado na fraqueza dele. Ele falou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. A atitude dele mudou. Ele estava olhando para aquela situação de uma maneira onde ele podia ter boa vontade, podia glorificar a Deus, para que o poder de Deus habitasse nele. Então ele sabia que ele ia ficar mais forte, ele ia ser aperfeiçoado.
a resposta de Paulo. Ele bateu o pé, ele disse, não, isso não. Ele glorificou a Deus. Na vida, Cristo, ele pode ser engrandecido. No meu corpo, seja na vida, seja na morte. Cristo pode ser magnificado na nossa vida. Na vida, porque Cristo é a doçura. Cristo quer ser o prazer. Cristo é o nosso prazer. Na morte, porque na tua presença há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente, diz o Salmo 16:1. A pandemia é a experiência da perda, mas a perda do que é de menor valor, para alcançar aquilo que é de maior valor, a presença de Cristo nas nossas vidas eternamente. Perda de vidas, ganho da morte na presença de Deus. Realinhe a sua vida, minha irmã. Um chamado à misericórdia, um chamado ao arrependimento, um chamado a preferências infinitas. Não fique ligada com as coisas desse mundo, desapegue. Um chamado a confiar em Cristo e um chamado a crescer. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, que sempre nos remete a um realinhamento com as coisas eternas e não com aquilo que é passageiro e terreno. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos constantemente realinhar a nossa vida, para que possamos ser úteis, não sejamos um tapete esquecido lá num saco para nada serve, mas que possamos ser úteis para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Hoje, às 18 horas, então, teremos o nosso culto presencial. Espero rever alguns irmãos, talvez não sejam todos, mas que Deus possa nos abençoar, nos guardar e estejamos juntos para glorificar a Deus à tarde. Até!